Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos aí no nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde a cada domingo nós refletimos os textos que são propostos pela Igreja para a nossa edificação espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Estamos no 6º domingo do tempo comum, no ano A. Então, estamos aí lendo o evangelista São Mateus, né? A liturgia, né, tem como base o evangelho de São Mateus. Neste 6º domingo, meus irmãos, a liturgia vem nos convidar a meditar na nova lei. Ali, Jesus, no capítulo 5 de São Mateus, a partir do versículo 17 até o versículo 37, Jesus vem, podemos assim dizer, instituir uma nova lei. É como se o Monte das Bem-aventuranças fosse o novo Monte das Tábuas da Lei, onde o Senhor Jesus, superior a Moisés, estabelece uma aliança nova. Então vamos lá, vamos meditar no que a igreja nos propõe neste domingo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 17 ao 37. Então nós vamos lendo e meditando um pouco sobre a nova lei para nós que somos cristãos. Vai dizendo assim o Evangelho: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, e hoje nós somos discípulos de Cristo. Então Cristo está dizendo para mim e você. Nesse tempo de hoje, disse assim Jesus para mim, Denis, e para você que me escuta: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Ou seja, o Antigo Testamento não foi abolido por Jesus. A Igreja Católica combateu uma heresia que negava o Antigo Testamento. Se eu não me engano, era Marcião, que negava completamente o Antigo Testamento. Então Jesus não veio abolir a lei e os profetas. Quando Jesus fala da lei, ele está falando do Pentateuco, daqueles 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, e quando ele fala dos profetas, ele fala de todos os demais livros da Antiga Aliança. Não vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, então este céu e esta terra deixará de existir, e nós habitaremos novo céu e nova terra. Nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Então, tudo que o Antigo Testamento anunciou a respeito de Cristo e da igreja, do seu povo, da salvação, acontecerá. Tudo, nada deixará de acontecer. E Jesus vai dizer: portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Então Jesus está dizendo que aquele que não cumprir os mandamentos e ainda ensinar outras pessoas a desobedecê-lo. Ah, Denis, mas ninguém manda o outro se prostituir. Ninguém manda o outro adulterar. Mas você cria situações e às vezes você até dá conselho, né? Tem mulher que diz para outra: mulher, deixa de ser besta. Tu sofre, deveria pagar na mesma moeda. Tem até uma música antiga de brega que dizia que mulher não trai, mulher se vinga, porque mulher cansou de ser traída. Veja que situação. Então Jesus está dizendo que aquele que descumprir a lei e ensinar alguém a descumprir, será pequeno no reino de Deus. Mas aquele que obedecer à lei e que ensinar outras pessoas a obedecer, será grande. E Jesus continua dizendo: porém, eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Qual era a justiça dos fariseus? A justiça dos fariseus era a justiça de um hipócrita. Esta mulher foi pega em flagrante adultério. A lei manda apedrejá-la. O que o Senhor diz a respeito disso? Porque queriam que Jesus pegasse pedra, como eles
para apedrejar aquela mulher. Mas Jesus vai dizer: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, todos tinham pecado. Eles diziam cumprir a lei, mas na verdade não tinha misericórdia. São Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que o amor, ou a misericórdia, ou a caridade, é o cumprimento de toda a lei. Quem ama, cumpre a lei. É isso que São Paulo está dizendo, é isso que Jesus ensina. Então, se a nossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Então, meus amados irmãos, deixemos de lado a hipocrisia, de estar julgando as pessoas quando nós fazemos a mesma coisa. Veja que eu não estou dizendo aqui que você não pode ensinar. Tanto é que Jesus vai dizer que quem observar os mandamentos e ensinar o outro a fazer o mesmo, será grande. É isso que eu estou fazendo aqui, né? Mesmo que uma vez ou outra acabo caindo, mas eu estou aqui fazendo de tudo pela graça e a misericórdia de Cristo para cumprir os mandamentos e ensinar você também a cumprir. Por quê? Jesus vai dizer: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. E ele continua: vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. E Jesus vai dizer: veja, não matarás. Quem matar será julgado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar com seu irmão será réu em juízo. Veja, todo aquele que se encolerizar. São João vai dizer que todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Veja, não matarás. São João, o discípulo amado, o discípulo que conheceu o amor, vai dizer que todo aquele que odiar o seu irmão é homicida. Então, o ódio, a cólera, já é um ato de homicídio feito a quem a gente dirige esse ódio. Então, eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo ou idiota será condenado ao fogo do inferno. Então, muitas vezes a gente chama o outro de... Por exemplo, tem pais que ficam o tempo todo chamando o filho de cabeça oca, de burro, de idiota. Veja que Jesus diz que quem vive nesta maneira e desta maneira, falando esse tipo de coisa com o outro, é a mesma coisa que matá-lo. Por isso Jesus disse: ouviste que foi dito, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, veja, te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é que, veja, não é que você tenha algo contra o irmão. É se você lembrar que o irmão tem alguma coisa contra você, mesmo que você não tenha nada contra ele. Jesus diz: deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz e o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então, Jesus aqui está falando de uma reconciliação entre irmãos, lógico, mas Jesus também fala da necessidade da nossa reconciliação com Ele. Quando diz aqui, procura reconciliar-te com o teu adversário. Veja, nós temos Deus por adversário quando nós vivemos no pecado.
Quando nós vivemos no pecado, nós temos Deus como adversário. E nós precisamos nos reconciliar com Deus. Tanto é que a Bíblia vai dizer, né, em várias passagens, por exemplo, São Paulo vai dizer que o muro de inimizade que existia entre nós e Deus foi quebrado. Quando Adão e Eva pecaram, eles entraram em um estado de inimizade. Quando nós estamos em pecado mortal, nós estamos em estado de inimizade com Deus. E por isso existe o sacramento da confissão, ou sacramento da reconciliação. Então, é melhor nós nos reconciliarmos imediatamente com Deus do que ele nos lançar no fogo, na prisão, né? Na prisão. Porque senão, do contrário, nós ficaremos aí até pagar o último centavo. E ele continua: ouviste o que foi dito, não cometerás adultério, ou seja, não adulterarás. Veja que para os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os herodianos, os anciões do povo, eles focavam e estavam assim, meio que parado nessa palavra, não adulterarás. Mas veja o que Jesus vai dizer para superar a lei, né, a justiça dos fariseus. Jesus vai dizer, versículo 28, eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então veja, para aqueles que interpretavam a lei do Monte Sinai, não adulterar era não deitar, não ter contato sexual com outra pessoa, né? Com uma pessoa que não era o seu cônjuge. Para Jesus, vai além disso. Jesus mostra que o adultério, a traição conjugal, ela acontece na impureza. Então, veja, ele diz, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, o desejo impuro concebido já é adultério para Jesus Cristo. Entendeu? Então, já é adultério. O mesmo se dá com a pornografia. Quando nós nos entregamos ao vício da pornografia e ficamos consumindo pornografia, nós estamos em adultério. E tem muitos esposos que vivem no adultério. E precisam buscar a graça de Deus. Precisam pedir misericórdia a Deus para que possa sair disso. E ele ainda continua dizendo, se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga para longe de ti. Ou seja, se tem algo que a tua visão te leva a pecar, educa o teu olhar. Jesus vai dizer em outra ocasião que os olhos é a janela da nossa alma. Se os nossos olhos estiver em luz, todo o nosso ser estará iluminado. Se os nossos olhos estiver em trevas, toda a luz em nós será treva. Infelizmente. E ele vai dizer, de fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Então Jesus continua. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Então isso foi dito. Mateus 19, Jesus vai voltar a falar disso, porque os fariseus, ao ouvirem alguém falar sobre esse sermão da montanha, e Jesus falar sobre essa questão de uniões ilegítimas, e somente as uniões ilegítimas poderiam ser desfeitas, porque o matrimônio é indissolúvel, os fariseus voltaram a perguntar a Jesus, em outra ocasião está em São Mateus capítulo 19, sobre o divórcio, porque Moisés tinha dado carta de divórcio. Aí Jesus diz, foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, ou seja, matrimônio que não foi, como é que eu posso dizer, realizado
da forma que o sacramento exige para que seja validamente um matrimônio consumado, que seja contraído validamente o matrimônio, Jesus diz somente assim, ou seja, nulidade. Reconhecer que um casamento é nulo. Aquela união é ilegítima, aquela união não aconteceu como deveria acontecer, como tem as exigências do sacramento do matrimônio, então é matrimônio irregular, é sacramento irregular. Aí Jesus vai dizer que eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. Então, se o matrimônio for, os cônjuges tiverem contraído o matrimônio validamente, se o homem se divorciar da sua mulher, ele faz com que a sua mulher, se unir com outro homem, cometa adultério. E ele vai dizer, e quem, mesmo que seja alguém livre, quem se casa com a mulher divorciada, comete também com ela adultério. Então isso é basilar. Então é a nova lei. A nova lei, a lei moral cristã, ela é superior à interpretação que os fariseus faziam, que os mestres da lei faziam. E Jesus continua, né? Vós ouviste também o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos, feito ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do diabo. Jesus é muito claro, muito específico. E é por isso que a primeira leitura de hoje, que é tirada do livro do Eclesiástico, capítulo 15, versículos 16 ao 21, vai ser dito que Deus não dá licença a nenhum de nós para pecarmos. Veja o que ele diz. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Então, quais mandamentos? Os mesmos mandamentos, mas com uma visão, vamos dizer assim, cristã. Não aquela visão judaica, farisaica, legalista, onde a lei deve ser aplicada a todo mundo, mas para mim a misericórdia. Não. Nós devemos elevar a nossa visão a respeito das leis, dos mandamentos, para a visão que Cristo deu, para a interpretação que Cristo faz da lei. Né? E isso não é pesado, veja, não é pesado. Ele diz assim, ó, diante de ti, ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Então Jesus deixa muito claro para nós, por meio do seu Espírito, inspirando o agiógrafo, né? Jesus Siracide, que escreveu o Eclesiástico, deixando muito claro que nós somos livres para escolher o mal ou o bem. Ou seja, o exemplo que ele dá, o fogo para nos queimarmos e sofrermos uma grande ferida no nosso ser, na nossa alma, no nosso corpo, ou colocar a mão na água, que é fria, que hidrata, que nos mata o calor, mata a nossa sede. Ou seja, o bem e o mal está posto à tua frente. Diante de ti ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem, veja, ele continua, versículo 18, diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Então, isso comprova nitidamente que eu e você, que nós somos livres. Nós somos livres. Aí tem gente que diz assim, Denis, mas a carne é fraca. A carne é fraca, porque o próprio Jesus disse a Pedro, né? Pedro, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí alguém diz, a carne é fraca. Sim, a carne é fraca. Jesus disse que a carne é fraca.
E é por isso que a gente precisa ser conduzido pelo Espírito. Porém, mesmo a nossa carne sendo fraca, veja o que São Paulo revela para nós na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. É algo extraordinário. Deus é maravilhoso. Além dele nos deixar livres para escolhermos entre o bem e o mal, ou, melhor dizendo, para escolhermos o bem e rejeitarmos o mal, porque o livre-arbítrio é isso, é escolhermos o melhor, é escolhermos o bem, o belo, que é o próprio Deus, e deixar o mal de lado, Lúcifer, Satanás, a antiga serpente, o antigo dragão, né? Aquele que se disfarça de leão, que fica como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Mesmo a gente sendo fraco, veja o que São Paulo vai dizer. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Veja, toda a tentação que Deus permite na nossa vida é dentro da nossa força humana. Ou seja, uma pessoa humana, sem se esforçar muito, consegue vencer as tentações porque são humanas. Porém, quando nós nos deixamos levar pela carne, nos entregamos aos apetites da carne, como diz São Paulo aos Gálatas, né? Aí nós não conseguimos vencer nada. Porém, Deus ainda vai dizer, né? Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. E aí ele diz, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sair delas. Então, as tentações, além de ser no limite da nossa força humana, Deus ainda nos dá a graça atual, as graças atuais e também a graça santificante, para nós suportarmos as tentações e termos meios de sair dela. E é por isso que ele continua, né? Versículo 19, a sabedoria do Senhor é imensa, ele é forte e poderoso, e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Então veja, não deu ao homem licença de pecar. Nós não fomos, meus irmãos, criados para o pecado. Nós fomos criados para Deus, para a graça de Deus. Os dons preternaturais que Adão e Eva tinham, dons de um amor perfeito, de uma fé perfeita, de um conhecimento perfeito. Esses dons que Deus deu ao ser humano não foi para que o homem pecasse, foi para que o homem vivesse na graça de Deus, na união com Deus, na comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus tem algo superior para nós do que tudo isso que nós vemos no mundo. É o que São Paulo vai deixar muito claro na segunda leitura deste sexto domingo do tempo comum. Ele vai dizer assim, 1 Coríntios 2, versículos do 6 ao 10. Irmãos, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria. Não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão voltados à destruição. Então a sabedoria deste mundo é aquilo que Vladimir Putin está fazendo. Guerra, destruição. Né? É só isso. Somente isso. Esta é a sabedoria do mundo. Esta é a sabedoria dos poderosos da terra. Guerra e destruição. Fome e miséria. Corrupção e roubalheira. Esta é a sabedoria dos poderosos desse mundo. Mas Deus nos dá uma sabedoria maior. Ele diz, falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus. Sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Sabedoria escondida. Cristo é a sabedoria. São Luís Maria Guion de Montfort, né, tem um livro aqui, né, esse livro aqui, ó. São Luís Maria Guion de Montfort, tá aqui, ó. O amor da sabedoria eterna, né?
o grande momento em que a Santíssima Trindade agiu em favor da humanidade. O amor da sabedoria eterna. São Luís Grignon de Montfort vai mostrar que a sabedoria eterna que está ali nos livros, nos salmos, nos provérbios, nos livros sapienciais, no livro da sabedoria, é Cristo, é o próprio Cristo. Então, São Paulo está dizendo que esta sabedoria que estava escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória, nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. É aquilo que São João vai dizer no prólogo do seu evangelho. A luz veio para os seus, mas os seus preferiram as trevas. Né? Ele veio para os seus, mas os seus preferiram as trevas. Por quê? Porque os poderosos desse mundo, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os anciões do povo, eles, os anciãos dos povos, eles queriam simplesmente viver segundo a sua sabedoria humana. E infelizmente, o que acontece? Não conseguiram descobrir a sabedoria de Deus. Ele vai dizer, nenhum dos poderosos deste mundo conheceu a sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Por que não teriam crucificado? Porque Ele é a sabedoria. Ele é a sabedoria eterna, que foi revelada para a nossa glória. Aí ele vai dizer, mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos humanos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós Deus revelou este mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Mesmo aquilo que está mais profundo na nossa alma, mesmo as profundezas de Deus, aquilo que está mais oculto em Deus e que nós não conseguimos compreender com a nossa sabedoria humana, o Espírito Santo esquadrinha e nos revela. É por isso que São Paulo vai dizer que o que Deus preparou, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para nós, para os que o amam, é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Por quê? Porque a sabedoria humana não consegue entender isso. Aí ele vai dizer, a nós Deus revelou este mistério através do Espírito Santo. Jesus disse, eis que eu enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vos ensinará toda a verdade. Toda a verdade. Né? Aí ele diz, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. São Paulo vai dizer para nós que hoje nós somos conhecidos em parte, mas um dia nós seremos conhecidos como o Senhor nos conhece, plenamente. Nós seremos conhecidos, nós conheceremos ao Senhor. Hoje nós conhecemos em parte, mas em breve nós conheceremos tudo como o Senhor nos conhece, de maneira que não tenha nada ofuscando nossos olhos. E isso é maravilhoso. E assim eu concluo essa reflexão de hoje, dizendo para você que Deus não nos dá liberdade para o pecado, nós somos livres para amar e adorar a Deus, para escolher o bom, o belo, o Deus por excelência. Deus por excelência. Nós não somos livres para escolhermos a morte, nós somos livres para escolher a vida. O autor do Eclesiástico, ou melhor, o autor do Deuteronômio vai dizer, Deuteronômio, se eu não me engano, 30, vai dizer, eis que eu ponho hoje diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus nos dá essa graça. E assim, nós podemos concluir com o Salmo responsorial, Salmo 118, apenas recitando, que é muito belo. Veja o que diz. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Os vossos mandamentos, vós os destes, para serem fielmente observados. Oxalá
Seja bem firme a minha vida, em cumprir vossa vontade e vossa lei. Sede bom com vosso servo, e viverei, e guardarei vossa palavra. Ó Senhor, abri meus lábios, e não contemplarei as maravilhas. Abri meus lábios, e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Ensina-me a viver vossos preceitos. Quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, meus amados irmãos, nós precisamos cumprir os mandamentos de Deus. Se são pesados, serão pesados se nós quisermos fazer isso com as nossas próprias forças. Mas se nós nos entregarmos ao Senhor e pedirmos o auxílio da sua graça, Ele que é bom, fiel e misericordioso, nos assistirá. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Se você gostou do conteúdo, compartilha com teus familiares e amigos. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.